O objetivo de Ricardo Salgado era convencer o governo a permitir que a Caixa Geral de Depósitos e o BCP, bancos onde o Estado tem influência, financiassem o Grupo Espírito Santo. O valor do empréstimo sugerido foi de 2.500 milhões de euros, quantia que corresponde à situação líquida negativa da holding de topo do grupo, a Espírito Santo Internacional. Ou seja, é exatamente o valor que o GES precisa para deixar de estar em situação de falência. Tanto o Primeiro-Ministro como a Ministra das Finanças responderam que não era responsabilidade do Estado interferir numa operação desta natureza e recusaram-se a mediar o pedido. E agora que já sabemos o que é que se passou com a Seleção Nacional, queremos agora saber o que é que vai passar com o dinheiro que está no nosso bolso, no bolso de toda uma nação. Já tivemos o caso do BPN e vamos agora com o BES. João Vasco, o que é que tu tens a dizer sobre o Banco Espírito Santo? Tu disseste o Branco Espírito Santo? O Branco Espírito Santo. Disseste Branco Espírito Santo. Branco. Deve ter entendido branco, mas se calhar deve ter dito. Foi um lapsus linguae. Não, mas pensei que fosse intencional e a acompanhar-te na intenção, afinal foi só um lapsus linguae. O branco era um bom... Era. Dona Inércia lava mais branco. Não era assim, não. Era homo. Desculpa. Eu não percebo a história do BES. Não percebo a história do BES por 3 razões. Primeiro, o BES, tendo disponível dinheiro da famosa Troika, abriu um buraco numa das suas empresas, uma empresa financeira, perdeu o rasto a milhões, 3 milhões, mais de 3 milhões em Angola, tem uma entidade, a estrutura da holding, portanto há uma por cima que agarra uma por baixo, que depois agarra todas por inteiro. Nós ilustramos isso aqui. E eu não percebo como é que uma família que gera um banco há tantos anos, por causa da ganância em relação ao lucro, principalmente em Angola, consegue perder o controle de um banco. O Banco Espírito Santo quer alargar os investimentos em Angola. A mensagem chegou ao Presidente da República, José Eduardo dos Santos, que recebeu hoje em audiência o Presidente Executivo do BES, Ricardo Espírito Santo. O BES tem como objetivos estratégicos participar no desenvolvimento socioeconómico de Angola, no apoio à bancarização de cidadãos e empresas. Pelo facto, o seu presidente executivo disse ao Presidente da República que a efetivação das várias iniciativas da sua instituição bancária no nosso país justificam o aumento do montante para financiamento de 170 para 500 milhões de dólares. Eu já ponho de lado as guerras fratricidas e primocidas, porque essas parecem-me relativamente normais nas empresas. O impacto que isto tem, pelos vistos, não é tanto financeiro, não há um risco para os depositantes do Banco Espírito Santo em si, não é? As pessoas podem estar tranquilas que o dinheiro não desaparece. O meu problema é que eu, tal como todos os portugueses, eu não sou cliente do BES, nunca fui, aliás, temos esta ideia de que os bancos, não se pode confiar nos bancos. Acabou-se. Não há a mínima fiabilidade nos bancos. E não há a mínima fiabilidade porque, de repente, aparecem as histórias. Não quer dizer que sobre o BES não se falasse, mas também se fala sobre toda a gente, não é? Fala-se sobre todos os bancos, e às vezes com fundamento e às vezes sem fundamento. O problema é a questão de confiança no sistema bancário. Ora, nós estamos numa sociedade capitalista, que funciona cada vez menos, com cada vez menos regulação, com cada vez menos estabilizadores automáticos em situações de crise financeira, principalmente nos bancos, porque, como se viu, o governo parece, a princípio, não querer, vamos lá ver, ajudar o banco. O homem andou para aí, para a frente e para trás, e o sucessor que escolheram para o BES está a ser investigado pelo Ministério Público, tal como o outro que não podia ser o sucessor. Não vou dizer nomes, as pessoas já o sabem. Portanto, a confiança no sistema bancário é essencial. Mas, em relação ao BES, de facto, eu dou os parabéns aos tipos que fizeram a campanha da Dona Inércia. Deixa estar, marca lá, golos, que eu trato disto. Porque parece que foi mesmo por inércia que o BES chegou aqui. E há uma ironia das coisas, como já havia no João Rendeiro, que ia lançar o livro de como fazer 1 milhão ou como ser um grande banqueiro no dia em que rebentou o escândalo do BPP.
Bem, é complicado falar sobre isto porque, pronto, o João já disse aí, já explicou a situação como ela é e também a história da confiança no sistema bancário. Enfim, cada um confia na medida em que pode e em que é capaz. Eu nunca confiei nos bancos, portanto, não, nesta altura isso não, a parte da confiança não é abalada porque ela não existia. Nunca confio nos bancos mais do que confio na PT, que agora se chama, já não lembro o nome, pronto, porque elas vão mudando de nome, ou na mercearia da esquina. Portanto, uma empresa é uma empresa, e uma empresa faz-se para remunerar os acionistas e dar lucro, quer dizer, o cliente é a maneira disso acontecer, não é? E, portanto, seja um cliente bancário, pronto. Agora, vamos já ver, há aqui umas considerações interessantes do ponto de vista político e do ponto de vista da sociedade. O BES é um banco que está cozido com o desenvolvimento da economia portuguesa há dezenas de anos. Não é uma coisa sequer nem de hoje nem de ontem, não é? E está, portanto, está impregnado, o BES, o grupo BES, não tanto o banco, mas o grupo, está metido em todo o lado, na administração pública, nas obras públicas. Portanto, não há nada que se tenha feito em Portugal nos últimos 50 ou 60 anos que não passe pelo BES ou que não tenha passado pelo BES, quer dizer, ou há muito pouca coisa que não tenha efetivamente passado pelo BES. E a mim isto é que me preocupa, portanto, não é a questão da família, quer dizer, confiar naquele sujeito, portanto, que sai e confiar no sujeito que entra porque está assim, não sei, não confiava no outro antes, não sei o que é que se passa convosco, mas eu não confiava em Ricardo Salgado antes, portanto, aquele ar dele, aquele ar circunspecto, o ar de boa pessoa, e o ar de família, isso para mim são ares, não é? Eu confio nas pessoas porque elas, por aquilo que elas são capazes de fazer. Eu admito que os acionistas do BES estejam encantadíssimos com ele, mas eu não tenho que estar, não é? Nem como cliente, fui cliente do BES durante um período muito curto da minha vida. A minha relação com o BES pessoal, portanto, não posso dizer que seja negativa. Os problemas que tive foram resolvidos, é verdade que foram resolvidos com intermediários da comunicação, mas foram resolvidos. Eu não tenho nada contra o BES enquanto cliente, não é? Aliás, eu não tenho nada contra o BES. Eu estou só aqui a tentar dissecar aquilo que me preocupa nesta questão toda. E aquilo que me preocupa nesta questão toda é a relação do Estado português, a relação do nosso país, com um grupo que está tão cozido nisto que não é agora por causa de entrar um e sai outro na parte do banco que essa situação se vai alterar. Portanto, ao contrário de alguns jornalistas que acham que vêm aí grandes mudanças e que é uma mudança de fase e não sei o quê, eu não estou nada, quem me dera que fosse uma mudança de fase e que passássemos a ter menos Grupo Espírito Santo cozido com a economia portuguesa, mas eu não estou nada convencido que isso vai acontecer. Bom, o Paulo disse aí uma coisa que é verdade sobre os 60 anos em que o BES manda, ou pelo menos está cozido a Portugal. É verdade que realmente um dos primeiros, o único banqueiro que esteve numa reunião do Grupo Bilderberg era do BES, banqueiro português. Era dos primeiros nos anos 60, depois esteve lá também o Santos Silva. E o Luís Amado também. Mas o BES há muitos anos que é o banco do regime, não é um banco de... não era... E o regime, mesmo sendo ele democrático, não houve aquele período de 75, depois foi mais tremenda, mas depois lá se recuperou e a família voltou. Há uma personagem num filme do Hitchcock, do filme Janela Indiscreta, que é a mulher empregada do fotógrafo. Ela diz uma frase muito boa que ela trabalhou para a General Motors e sabia quando é que havia uma queda ou descida da bolsa, quando o dono da General Motors ia muitas vezes à casa de banho. You heard of that market crash in 29? I predicted that. Oh, yes, how did you do that, Sean? Oh, simple. I was nursing a director of General Motors. Kidney ailment, they said. Nerves, I said. Then I asked myself, what's General Motors got to be nervous about? Overproduction, I says. Collapse. When General Motors has to go to the bathroom 10 times a day, the whole country's ready to let go. E nestes últimos tempos o BES foi muitas vezes à casa de banho. Houve tantas notícias no Expresso sobre o BES que eu disse, pá, isto
Está aqui, já cheira a porcaria por todo lado. Ainda se lembram do tempo em que o BES fez uma guerra contra o Expresso, dizer que não havia mais publicidade, por causa do caso do mensalão no Brasil, e até disseram, nós vamos mandar o Nicolau Santos fazer uma reportagem. Nunca vi essa reportagem, mas já passou a haver publicidade no Expresso. Portanto, estas idas permanentes à casa de banho vão ter que ter algum resultado prático que eu espero que não seja mais caro ainda do que nós vamos ter que pagar pela inércia do nosso Estado. Aliás, nunca gostei nada das publicidades do BES. Nunca fui cliente do BES, nunca gostei das publicidades. E aliás, esta da inércia tem, portanto, uma grande atriz a chamar-se Inércia e nem dizia o nome dela, enquanto o jogador da bola dizia o nome dele. Portanto, nesse sentido, está tudo dito sobre o respeito que o BES pode-se ter pelas imagens e pela imagem que passa. Portanto, nunca fui à bola com o BES, procurei sempre depender menos do dinheiro, porque havia muita casa de banho metida no BES, muitos negócios estranhos. Em Miami, por exemplo, ali era um furacão naquela zona toda. Portanto, eu espero e estar atento. Mas já vejo as coisas andarem mal, porque vão arranjar um presidente não executivo que pertencia à Comissão de Fiscalização das Secretas. Está tudo de igual, não há cá mudança de regime nem nada do género. Os sinais estão todos aí. Parece-me que é óbvio que nós vivemos num tempo onde a sociedade deixou de regular aquilo que são os sistemas financeiros e principalmente os bancos e os grandes bancos. Parece-me também óbvio que não há vontade nenhuma de os regular nem de os supervisionar. Se nós tivermos uma dívida ao fisco ou se não tivermos um buraco na nossa declaração de impostos, o Governador do Banco de Portugal ou a Direção-Geral de Finanças não me chama para conversas, não é? Não me chama a mim e diz, veja lá se o seu amigo Frederico ou se o seu amigo Paulo podem assumir a gestão agora da sua conta, a gente esquece a dívida, ou passa por baixo, ou passa por cima, ou passa pelo lado. Nós vivemos num mundo onde o mundo da produção, que é o que cria riqueza real, está reguladíssimo, tem regras absurdas quase, como eu já falei aqui da questão das sementes, mas as cotas de leite, as cotas do peixe, as cotas de alguma coisa, e depois não há regulação absolutamente nenhuma para os bancos. E se a minha relação com o BES é nula, não os conheço, acho que nunca entrei numa dependência do Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa, a minha relação com os bancos é tenebrosa porque, de facto, o vil metal neste momento não é metal, já não tem valor de ouro, passou a ser dívida, passaram a ser títulos de dívida que se gerem. E aqui há uma coisa importante chamada euro. E o euro que nos caiu em cima, e também por vontade própria, tem um banco central com um italiano e um português, e como sabem, em Itália, português quer dizer ladrão. Em Portugal, italiano não quer dizer ladrão, mas para mim isto está tudo, obviamente. Eu acredito que as pessoas não sejam por profissão. Mas o sistema bancário, para mim, é uma coisa que é importante para a confiança em relação à economia, em relação a esse grande mercado especulativo da finança, e é relativamente importante porque eles são todos histéricos. Eu acho, se me perdoam, acho que quem trabalha na área da finança, e há pessoas muito boas, claro, mas quem gera a área da grande finança, do grande capital, chamemos-lhe assim, estão há muitos anos histéricos, mas histéricos sem pensar, só pensam no lucro e vale tudo. O Frederico falou aí em Miami, no caso do BES, mas há muitas Miamis, há muitos Liechtensteins, há muito Sealand por esse mundo fora. E enquanto nós, agora uma frase assim muito à esquerda, enquanto nós não fizermos sair o grande capital que está vivo em Portugal e quem não o combate é que dele faz parte, não é? Citando, enquanto nós não combatermos isto e os regularmos todos à séria, quem fica com o cabelo branco somos nós, quem fica com a barba branca somos nós e o Dr. Isaltino Moraes, como se viu. E não os grandes especuladores financeiros continuam a mandar nas nossas vidas.
É mais. A finança assumiu um papel demasiado importante na condução da política na Europa de uma forma geral e também nos Estados Unidos. E isso não é bom. E depois não é bom para o próprio capitalismo. Eu acho que nós, enfim, não tem nada que estar a fazer a defesa do capitalismo. Estou de fora, mas estou de fora, enfim, não é? Não estou de fora, nós estamos todos metidos nisto. Mas, quer dizer, não sou um defensor do capitalismo, nem um grande atacante por aí além, mas o que vejo é que, quer dizer, isto é uma coisa que condena o próprio capitalismo, condena o próprio sistema. Quer dizer, aquilo que está a acontecer não é de todo em todo sustentável, não é? E, portanto, acho que a corda está a ser esticada e vai romper por algum lado, e já sabemos quem é que se vai lixar, porque lixa-se sempre o mesmo, lixa-se quem não tem poder ou quem tem menos poder, e, portanto, neste caso, lixamos-nos todos nós. Eu posso ter uma piadola. Não se lixa o Liechtenstein. Notas finais, meus senhores, Paulo querido. A minha nota final é para dizer que no site publicámos ontem, portanto, tudo pode acontecer.net, podem ir ver, publicámos um artigo escrito por mim sobre as nossas opções em termos editoriais, ou seja, porque é que não usamos o WordPress ou o Joomla ou um desses editores de blogs e de sites, etc., e de jornais, e criámos um de raiz, portanto, fui eu que programei, porque aqui os meus companheiros, os meus camaradas dão ao dedo mais à escrita do que no código, o programador aqui sou eu, e, portanto, explico porque é que prescindi do WordPress e porque é que programei em PHP e mais umas coisas. Quer dizer, explico como é que funciona o sistema editorial do nosso site. Muito bem. Rodrigo. Nota final, do que tem nada a ver com o que o Paulo diz, muito bem, com a propriedade. Eu sou uma pessoa mais fútil. Achei aquela saída do Isaltino de Moraes da prisão muito interessante, sobretudo com uma pergunta de uma jornalista a dizer-lhe: está mais magro. E é verdade, ele estava com um ótimo aspecto, Isaltino, aquele cabelo branco e tudo. Estava mesmo bem. Porque eu penso que isto poderá ser um olho para muita gente da alta sociedade que diz: se calhar passar 400 e tal dias na prisão é uma boa dieta, melhor que a dos 30 e tal dias. Pronto, se calhar, ou mais. Enfim. O Henrique Neto escreveu uma carta com outros socialistas, que estava publicada esta semana no Jornal I, obviando o caos. Atenção à estratégia de José Seguro, vai ultrapassar pela esquerda António Costa, vai ser essa a estratégia dele, até àquela coisa esquisita que acontece em setembro. Não são favas contadas. E vai ser interessante saber desta vez quem é que vai sair lesionado, porque eu temo muito que, se me permitem a alegoria, as lesões não estão de facto confirmadas só do lado de António José Seguro, e vamos ver o que acontece. Um abraço. Tudo pode acontecer. Pois é o grande capital, é o tal do especial, pois com limão, pois com cereja, pois com pressão numa bandeja, pois com pressão numa bandeja, o grande capital já vive em Portugal, e quem não o combate é porque ele faz parte. Capital é fino, ou pisa a terra, ou faz o pino, ou mostra o dente, ou é discreto, entra pela frente, sai pelo reto, entra pela frente e sai pelo reto. O grande capital já vive em Portugal, e quem não o combate é porque ele faz parte, faz sim senhor.